Ô Zaidan, saiu uma pesquisa IPEC que fala de aprovação do governo e que mostrou uma aprovação de 37%, reprovação de 28%. Tem um número interessante que dos eleitores de Jair Bolsonaro, 40% aprovam o governo. E agora a pergunta que fica é, nesses primeiros 5 meses e 15 dias, o que é motivador para o cara dizer aprovo ou desaprovo um novo governo? É aquilo que foi prometido e que talvez ele esperasse que rapidamente fosse resolvido? Ou quando ele percebe coisas, e aí já pensando na reprovação e não na aprovação, que nunca vão mudar, a necessidade de negociação incessante e as notícias que chegam de que se não tiver negociação com verba, com emenda, com o Congresso a coisa não anda, isso desmotiva e aí o cara vai e diz que não aprova aquele governo. Ronald, diferentemente de eleição, porque aí o sujeito vai lá, em alguma medida ele pondera alguma coisa, né? Leva em consideração alguns fatores, vai lá e toma a decisão. Pesquisa é um negócio complicado. Então o sujeito está feliz da vida, recebeu a restituição do imposto de renda, aí ele diz que é ótimo, né? O outro está bravo, perdeu o emprego, e às vezes não há nenhuma relação direta. Ou teve um problema que não tem nada a ver com coisas públicas, com economia, com nada. E aí ele já diz, tá tudo uma porcaria, esse governo não vale nada. Então tem muita reação que é decorrente do estado de ânimo da pessoa, né? Na hora em que ela é inquirida ali pelo pesquisador. E com o primeiro ano, né? Primeiros meses, sabe, isso não tem lá muito peso, até porque a única coisa que pesa muito em pesquisa é rejeição incondicional. Mas aí pesa muito quando você projeta para eleição, né? Quando é incondicional, esse cara eu sou contra. Ou então, como temos um fenômeno que alguns políticos conseguem catalisar, que é o apoio incondicional, né? O Lula é um cara que consegue isso, o Bolsonaro é um cara que consegue isso, e o Trump é um cara que consegue isso. É aquele sujeito que tem um grupo de eleitores ali que os eleitores apoiam incondicionalmente. Aconteça o que acontecer, digam o que disserem, mas também, por serem como são, provocam rejeição incondicional, né? Desse cara não voto nunca e tal. E se você perguntar, o cara até pode não ter uma avaliação ruim, mas ele fala não vale nada, né? Não presta. Ou então, ele, por apoiar incondicionalmente, ele pode até estar insatisfeito com uma série de coisas, mas ele diz, não, tá ótimo, tá uma maravilha e tal. Então é preciso relativizar essas coisas, né? Não acho que seja algo, para a maioria dos que são consultados, é uma coisa mutável, né? Que pode mudar daqui a um mês, pode mudar daqui a 3 meses. Então depende da situação financeira do cara e de uma série de fatores que nada tem a ver com política, inclusive, né? A vida do sujeito, se ele está satisfeito, se ele não está. Então essas pesquisas têm de ser relativizadas, né? E aí vem as comparações, mas também não são precisas, né? Porque são circunstâncias diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes. Então, a Dilma, nesse momento, estava com 40, o auge, né, dela, ali no primeiro mandato ainda, 40 e tantos % e tal. Mas era um outro momento econômico, o nível de emprego era muito maior, né, havia muito menos desemprego. Então, isso só foi estourar mesmo ali em 2015, né? Final de 2014, 2015 é que começa a haver demissão em massa e um processo de recessão se constrói e tal. Até pelos erros do Joaquim Levy. O Joaquim Levy fez o que a maioria dos economistas que chegam ao poder, a maioria faz, né? Ele optou ali pela construção de um totem chamado equilíbrio fiscal e orçamentário. O problema é que havia uma queda brutal de receita e não um aumento do gasto. Essa é uma mentira que é contada, de que houve um aumento exponencial, extraordinário, gigantesco, em projeção geométrica do gasto, e não é verdade.
É preciso olhar os números. O que houve foi uma queda gigantesca da arrecadação, até em razão de algumas políticas que o Joaquim Levy adotou. E que tem sido esse totem, que não foi erguido por ele apenas o reergueu, né? O tirou do chão. Esse totem, diante dele se ajoelhou o Meirelles, e o Haddad tem ido pelo mesmo caminho, né? Então, esse é um mito de que houve um aumento gigantesco do gasto. Então, tem muito também o que a imprensa conta, né? O que a imprensa conta, o que ela diz, isso influencia muito. Mas, no geral, eu acho que esses números aí eles são tão mutáveis, né? Que se você fizer o mesmo levantamento daqui 2 meses, você já vai ter algo muito diferente. Até porque você tem, se não me engano, 35% que não é nem bom ou ótimo, nem péssimo ou ruim. Uhum. É regular ou não sei, né? É. Acho que é a resposta mais sábia. Eu acho exatamente o que eu ia te falar. Eu acho que a mais sábia das respostas é ainda não sei não o que dizer, ainda não sei, prefiro esperar. Agora, Zaidan, eu fico pensando por outro lado, governos se tornam suscetíveis a precisar dar respostas que impactem em opinião pública, e todos eles fazem pesquisas próprias, né? Ninguém espera as coisas acontecerem, eles já têm alguns reflexos, a ponto de mudar posturas por causa desse tipo de resultado, ou são absolutamente conscientes de que se precisa esperar o tempo de maturação das próprias ideias para colocá-las em prática? Eu acho que só levam em conta no último ano, ou quando muito, faltando 1 ano e meio para a eleição, né? É quando eles começam a pesar o que a opinião pública está achando, porque aí já é um governo que não vai provavelmente fazer mudanças revolucionárias no último ano, então já tem assentada a avaliação ali, a avaliação média, né, que também é mutável, nós vimos isso no caso do Bolsonaro, né, mudou muito do penúltimo para o último ano. E então, ainda mais um cara como o Lula, eu acho que quem vai ficar muito de olho em pesquisa nos próximos 3 anos são Zema, o Tarcísio, o Eduardo Leite, porque esses caras projetam uma candidatura à presidência, né? Algumas são projeções delirantes, mas no caso, principalmente de Zema e Tarcísio, principalmente se houver a decisão no judiciário de tornar o Bolsonaro inelegível para 2026, esses caras vão ficar assanhados. e aí eles vão começar a olhar a pesquisa todo mês, viu, Ronald? E pode ter gente pensando dentro do próprio governo, né, Zaidan? Porque Sim. a Simone Tebet, o bichinho da eleição, quando tiver lá em 2025, vai se tornar bem aguçado, né? Teve gente que disse que a Tebet saiu maior da eleição. Eu não concordo com isso, não. Eu não concordo. Eu acho que foi uma campanha mal feita e... Partido rachado, né? Rachada? Não imagina se o Renan Calheiros iria apoiar a Simone Tebet, né? Imagina, nenhuma chance. E outra coisa, ela tem tido uma atuação muito discreta. Geralmente são declarações a reboque do Haddad, né? Algum tema relacionado à economia e ela vem, mas o planejamento ele tem de ser transversal na estrutura governamental. E não tem sido, né? As frases são todas subalternas, né, Zaidan? Todas ali acrescentando algo ao que foi dito pelo Haddad. Não é um ministério que deveria ser transversal, né? Ou seja, o planejamento. Então ele deveria atravessar todas as decisões ministeriais. Isso não ocorre, né? Será que a chegada desse... E eles esperam lançar no começo do segundo semestre o novo PAC, né? Será que ali pode surgir algum tipo de protagonismo para Simone Tebet? Não acredito não. Eu acho que isso aí vai dar protagonismo em alguma medida para um cara que nem é do PT, que é o Barbalho, não é? E, aliás, nós vimos aí na votação da medida provisória estabelecendo estrutura ministerial como o Centrão jogou coisa boa no colo do Barbalho, né? Isso é para
colocar verba e protagonismo à disposição de um cara que é da turma, né? Que é da turma, não há dúvida. O União Brasil, por exemplo, e agora também o PP do Lira, quer ministérios. A saúde tá ali, né? Então... Que é ministério, e que é ministério com verba e com protagonismo, né? Gente ministro que vai aparecer, inauguração de obra e tal. O jogo é pesado. O Lula, se ele for candidato à reeleição, vai dar uma esfriada. Mas se houver algum sinal, por algum motivo, se ele disser, não quero, se a saúde não ajudar, se por algum motivo não ficar claro que ele é candidato, vai ser uma briga tremenda também no governo. Porque aí Alckmin vai levantar a orelha, não é? Flávio Dino. O próprio Haddad, o Flávio Dino. É muita gente que vai ver a possibilidade de ser o candidato do Lula, não é? A não ser que o Lula deixe claro, não, eu sou candidato à reeleição, então baixem o faixo. Aí a maior parte desses É Lula e Bolsonaro, né? É. Se o Bolsonaro não puder ser candidato, você vai ter essa turma aí assanhada para receber o eleitorado do Bolsonaro de presente. E com o Lula do mesmo jeito, né? Do mesmo modo. Claro. Né? Claro.